Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos e dá like. Like, muito like, like é a linguagem do YouTube, é assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças ao seu like. Lembrando, aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é terça-feira, dia 22 de abril, dia 22 de abril, dia do descobrimento, uma data que agora parece que não tem muito mais valor, né? Antigamente era bem diferente as questões cívicas, né? As datas cívicas. Hoje em dia parece que não tem. Nem o hino nacional tem grande valor assim, porque tem até torcidas que nem cantam o hino nacional na hora do jogo. Você sabia disso? Tem torcidas que não cantam o hino nacional na hora do jogo. Fica lá fazendo bota outra letra no hino nacional, uma falta de respeito, na minha opinião. Mas aqui nós estamos para falar do Botafogo. Bom, você deve estar se perguntando, por que você não fez o vídeo pós-jogo? Cara, eu não fiz o vídeo pós-jogo simplesmente porque eu estava de cabeça quente. De cabeça muito quente. Eu sou torcedor igual a você. E o nosso canal é de torcedor. Lógico que aqui eu exponho as minhas ideias, correto? Mas eu ouço, eu vejo tudo que se fala, tudo que se mostra nas mídias independentes e nas mídias tradicionais. Eu vejo os programas da Band, vejo os programas do SBT, Sport Rio, do Dono da Bola, eu vejo o F-Show agora, né, que era o antigo F90 da ESPN, o Tá Na Área, eu vejo tudo programação. Vejo o TF, Tua Estrela Solitária de Conduz, canal do Manel, inclusive eu estava vendo agora o canal do Manel, Fabiano Bandeira, Brownie, vi também o Gigante Glorioso do Guilherme e do outro colega lá que eu esqueço, Charla Podcast, vejo tudo que o YouTube me recomenda e tudo que eu tenho acesso na TV, eu vejo para ver o que estão se falando do futebol brasileiro e, é lógico, do Botafogo. E é dentro disso que eu estou aqui para comentar com você da minha opinião. Bom, em primeiro lugar, vou falar um pouquinho do jogo e um pouquinho daquilo que eu vejo que está acontecendo dentro de campo. Fora de campo não. Se os jogadores, cara, não foi isso que nós vimos no início do trabalho do Renato Paiva. Nós vimos todos os jogadores elogiando o trabalho, o método de treinamento, a ideia de jogo. Todos os jogadores elogiaram, né? Ninguém fez qualquer crítica ou aquela cara de quem está falando alguma coisa por falar, não. Deu para ver que aquilo ali estava sendo bem aceito e que aquilo ali estava fazendo sentido para os jogadores. Porém, uma coisa é fazer sentido, outra coisa é você treinar, a outra coisa é você refletir dentro do jogo aquilo que está sendo feito fora do âmbito, né? Aí nos treinamentos. Você não está vendo isso, eu não estou vendo isso. Eu entendo o que está se passando, mas os jogadores não estão conseguindo captar e executar aquelas funções. E aí eu, com cabeça quente, eu acabei não fazendo o vídeo. E também aqui eu não estou dando desculpa para o treinador, ok? Porque o grande culpado do time não estar sendo efetivo é do treinador. Tudo bem que ele não joga, mas ele tem que ter uma leitura rápida. Uma leitura rápida. Por exemplo, você sabe uma coisa que eu faria? Eu colocaria o Mastriani e deslocaria o Igor Jesus para uma das pontas. Não precisa jogar com dois centroavantes. O Igor Jesus, ele é capaz de jogar ali sempre. Por quê? O Igor Jesus é um cara muito voluntarioso. Ele volta muito para fazer a recomposição. Coisas que eu não estou vendo nos nossos pontas. Cara, o Matheus Martins é zero à esquerda, não recupera uma bola. Todas as bolas do time adversário, há um confronto entre os meias ofensivos do time adversário e até os volantes com os nossos dois volantes.
Então, cara, fica muito difícil você ter superioridade, porque o adversário ele tem sempre superioridade numérica no setor de meio campo. Por quê? O Arthur e o Matheus Martins, principalmente o Matheus Martins, não conseguem fazer uma recomposição. Uma recomposição. E aí eu vou dar 2 exemplos. Por isso que eu sempre falo, vê meus vídeos passados. Os vídeos são todos numerados, tem tudo um número e tem tudo um título, pré-jogo, pós-jogo. Vê o vídeo pós-jogo do Botafogo e São Paulo. Eu falava, cara, eu vi o Ferreirinha na linha de fundo defensiva, auxiliando o lateral para recuperar a bola, evitar que o Botafogo fosse a fase de conclusão. Eles recuperam a bola e auxiliam na saída de jogo. Auxiliam na saída de jogo. E eu falei isso, o Botafogo não faz isso. Já falei isso contra o São Paulo. Falei isso contra o Bragantino. E volto a falar isso contra o Atlético Mineiro. Correto? Porque eu já estou aproveitando aqui para falar alguma coisa sobre o jogo. Então, eu cito 2 lances. O São Paulo, eu estava vendo o Ferreirinha auxiliar. E contra o Atlético Mineiro, eu dou o exemplo para você. Você se lembra aquela bola que foi lançada em profundidade para o Matheus Ponte, lá na ponta direita, lá quase na linha de fundo, que o jogador do Atlético Mineiro corre e a bola bate na mão do jogador, inclusive muitos reclamaram de pênalti. Você lembram quem foi aquele jogador que estava ali quase na linha de fundo defensiva da defesa do Atlético Mineiro? Era o Coelho. Era o Coelho que estava ali fazendo a recomposição. E nós não vemos isso nas pontas do Botafogo. E a culpa disso é do treinador. Não tem como você não criticar. Tem que fazer crítica. Né? Eu sou passador de pano, eu passo muito pano. Mas tem coisas que você não tem como deixar de observar. Então, cara, o problema defensivo do Botafogo começa no ataque. Nossos 2 atacantes ali das pontas não fazem o mínimo papel na recomposição. Nós vimos isso no ano passado, cara. Inclusive, eu estava agora falando com meu amigo flamenguista que me deu uma carona. Ele mesmo falou, o Almada nunca mais vai ser... Cara, o Almada, ele muitas vezes estava no setor defensivo. Ora ele saía jogando com Alex Telles e com Barbosa, e ora ele saía jogando com Vitinho e Marlon Freitas. Vocês sabem, para fazer esse tipo de jogada, aquela triangulação para uma saída, o Almada controlava o meio-campo do Botafogo. Então, e ele era o ponto esquerda. O Almada era, no sentido organizacional ali, né? Ele era colocado como ponto esquerda. E ele fazia esse revezamento com o Savarino. Impedia, inclusive, do Savarino se cansar muito. Então o Savarino, ele tinha um posicionamento que ora ele era central e ora ponta. Tanto ponta esquerda quanto ponta direita. E é uma outra coisa que eu quero que o torcedor entenda. O Savarino, ele sempre foi ponta. Ele sempre foi ponta. E inclusive ponta direita no Atlético Mineiro. Era assim, eu lembro, porque o Atlético Mineiro tinha inclusive um jogador que eu gostava muito, que era o Nátio Fernandes. Né? Era o Nátio Fernandes, esse que inclusive tá, se não me engano, está no Racing, né? Eu não sei qual é o time, mas ele voltou para a Argentina, que era do Atlético Mineiro, que agora esqueço o nome. Mas era esse o time do Atlético Mineiro, era assim que era formado. Então Savarino era ponta, porque ele não tinha lugar ali no meio. E agora no Botafogo ele encontrou um parceiro, que era o Thiago Almada, que facilitou a vida dele. Porque até no primeiro turno, antes da chegada do Almada, o Savarino não vinha tão bem. Não vinha tão bem. Tentando jogar centralizado. Ele não vinha tão bem. Passou a melhorar quando chegou o Thiago Almada. Então, o Almada realmente, cara, não tem como. O Botafogo nunca mais vai achar um jogador desse tipo. Né, que controla o jogo. Então essa é uma questão de que está prejudicando muito o Botafogo. São os pontas que não fazem essa recomposição. Não precisa ser Almada, mas tem que fazer a recomposição, como fazia o Luiz Henrique.
Por várias vezes, quem cortava a bola aérea no escanteio era o Luiz Henrique. Quem voltava para fazer aquela triangulação com o Vitinho e com o Marlon Freitas era o Luiz Henrique. Então o Luiz Henrique era tanto um ponta de profundidade quanto um ponta armador. Assim da mesma forma o Almada. Embora o Almada nunca fosse um ponta de profundidade, era sempre um ponta armador. Então essa culpa é do treinador, correto? Mas eu vejo isso. Então, dentro desse aspecto, o time do Botafogo tem sido muito debilitado, tem ficado muito debilitado na questão defensiva. Quero aqui parabenizar a atuação do David Ricardo, cara, uma grata surpresa, jogou muito bem, excelente. Esquece a questão da expulsão, cara, a expulsão não teve como fazer de outra forma. Aí vou dizer, ele trocou quase uma possibilidade de gol por uma expulsão. Tanto é que não saiu gol naquela situação, né? Não saiu gol. Saiu gol antes, e o gol foi aos 7 minutos, se não me engano, do primeiro tempo. E a expulsão já foi bem avançada. Talvez tenha prejudicado no sentido da reação do Botafogo, mas não na questão do resultado. A partida do David Ricardo foi excelente. Se ele deixa o jogador passar para fazer uma cobertura mais lá na frente, talvez o Hulk ficasse de frente para o goleiro e fizesse os 2-0. Então, cara, às vezes é uma escolha. Não sei se vocês se lembram que o Luizito Soares fez isso lá na Copa do Mundo. Muitos jogadores já fizeram isso. Trocaram um gol por uma possibilidade. E o caso do David Ricardo também não teve outra situação. Parabéns, David Ricardo. Bom, aí agora a questão do treinador. Cara, não dá para trocar o treinador agora. Principalmente que nós vamos amanhã enfrentar o Independente, né? Tem que esperar amanhã e ver o que vai acontecer. Caso haja necessidade da troca do treinador, cara, Luiz Castro, não tem outra alternativa, cara, é Luiz Castro. Eu sempre falei isso, o meu preferido sempre foi o Luiz Castro, correto? Para retornar ao Botafogo. Aqui, como eu falo, é sem mimimi, sem conversa fiada, correto? Então, esse é o delicado. Uma outra coisa que eu não concordo. Veja bem, eu não concordo com a opinião de que o Renato Gaúcho está preparando o time para jogar com o Botafogo porque está engasgado com o Botafogo. Cara, isso aí não existe. Ele está preparando o time pelo seguinte motivo. Ele já tem uma gordurinha na Sul-Americana, e ele tem uma possibilidade de alcançar os líderes. Essa é a visão do Atlético, do Renato Gaúcho. Ele pode visualizar numa vitória sobre o Botafogo alcançar os líderes ali, ficar a 1 ponto do Palmeiras, ficar na frente do Flamengo. Isso que é a intenção do Renato Gaúcho. Ele sabe que tem uma gordura e sabe que pode vencer o Botafogo caso isso aconteça, ele alcança os líderes. Não há nada de ficar... Esquece isso, tá engasgado com o Botafogo. Tá nada engasgado. Isso faz parte. Tem que ter cabeça e metodologia e estratégia. Então a estratégia do Renato Gaúcho é esse. Deixou o time aqui, viajou com o time em reserva, provavelmente vai fazer o resultado lá, um empate para ele já está de bom tamanho, por causa da gordura que ele tem, e vai jogar com o time titular fresquinho para ganhar do Botafogo. Então é isso aí que eu entendo, ok? Então vamos lá, um grande abraço, saudações alvinegras.